conectados com a palavra. Que a graça de Cristo seja conosco. Sabes quanto vales? Eu me lembro quero lembrar aqui, trazer à tona uma colocação feita por Senhor Jesus, que chamou alguém de insensato. E aí nós pensamos, o que é insensato? Quem se classificaria como tal? É alguém que não é conforme o bom senso, a razão, não age conforme o bom senso e a razão. Aquele que não está em seu juízo, os seus atos são contrários ao bom senso, contrários à justa medida. Ele é tanto quanto insano, doido, delirante, né? Então, como eu disse, Cristo ao longo do seu ministério, ele traz essa história que o evangelista chama de o rico insensato, ou, em outras versões, avarento. O contexto é que a propriedade de alguém havia produzido em abundância e ele não tinha onde recolher toda a sua produção. Mas, pensando um pouco, ele achou a solução. Ele encontrou o caminho para isso. Eu vou derrubar esses armazéns que eu tenho aqui, esses celeiros, e vão construir outros maiores, tão grandes que caiba tudo que eu tenho para colher, toda a minha produção. E aí eu vou dizer, bom, agora você pode descansar. Fique tranquilo, porque você agora está garantido para o resto da sua vida. Come, bebe, folga, né? Construindo celeiros maiores, eu resolvo o meu problema. Aí então eu posso descansar. Nós temos o contexto disso no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, no versículo 22 a 31. 12, 22 a 31. Que é nesse contexto que Jesus então coloca aqui dizendo: observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em toda a sua glória, seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas todas lhes serão acrescentadas. Agora, nesse mesmo contexto, ele vai dizer também o seguinte: dirigindo-se aos discípulos, Jesus acrescentou: porquanto eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao comer, ao corpo quanto ao vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, as aves. Não semeiam, não colhem, não têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que eles. Muito mais valor. Quem de vocês que mais se preocupe com tudo que tem, ou que possa acrescentar 1 centímetro que seja a sua estatura? Então, visto que você não pode fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Então, Cristo mostra aqui pequenos animais, pequenas aves, plantas, cujas flores, por mais exuberantes e belas que sejam, são de pouca duração, mas recebem a atenção do Criador. Então Cristo pergunta: vocês acham que você não vale mais do que aves ou flores? Então, não está imbuído aqui nesse texto que não devemos trabalhar, ou que não devemos planejar nossa vida. Aliás, a Bíblia está repleta de ensino nesse sentido. Como, por exemplo, Tiago, lá no capítulo 4, ele diz, dos versículos 13 em diante, assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a esta ou aquela cidade, passaremos um ano lá,
faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. E a sua vida, vocês não sabem, vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pense nisso, pois quem sabe que se deve fazer o bem e não o faz, quem sabe fazer o bem e não o faz, esse comete pecado. E também Paulo, escrevendo a sua carta aos Tessalonicenses, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, ele vai dizer no versículo 10 assim: quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isso: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Então, o que Jesus está ensinando, e o que esses textos outros nos ajudam a entender, não é que não devamos fazer coisa alguma, não. Mas a nossa preocupação não deve ser excessiva. Esses textos ensinam que não devemos confiar demasiadamente nos nossos recursos. E ele chega a dizer: quem de vocês, como diz o texto de Lucas, quem de vocês, por mais que se esforce, pode acrescentar qualquer coisa, ou na estatura, ou no tempo de duração da sua vida? Nós não conseguimos acrescentar. Então não se preocupe demasiadamente com essas coisas passageiras. Não se preocupe com essas coisas que são efêmeras. Preocupe-se com a sua eternidade. Para Deus, você vale muito. Para Deus, só você, sozinho, vale mais que o mundo inteiro. Portanto, preocupe-se com isso, em responder diante de Deus o que Deus espera de você. Que Deus abençoe. Eu quero orar e gostaria que o Senhor orasse comigo. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo ensino, tanto do Senhor Jesus como dos seus seguidores que deixaram registrados os textos que aqui podemos destacar para a nossa compreensão. Ajude-nos, ó Deus, a entender e a proceder de acordo com os teus ensinos. Oramos em nome de Jesus. Amém.